Com a palavra, o nosso senador, que muito nos orgulha lá em Brasília, com certeza. Muito obrigado, José Natal. Eu quero aqui imitar, já desde o início, o nosso ex-governador e senador Luiz Henrique, pedindo que todos presentes, especialmente os homens, homenageiem as figuras mais importantes dessa reunião, que são as mulheres, oferecendo uma salva de palmas para a dona Rose. Está vendo só, Théo? Deu certo. Foi uma história complicada e demorada, não porque tivesse algum problema para que ela pudesse chegar a esse capítulo. Faz muito tempo que eu venho conversando com o Théo a respeito deste momento. Inicialmente, como ex-secretário da Educação e ele como membro do Conselho Estadual de Educação, nos encontramos e conversamos a respeito do futuro político, do município, do estado, do país. Mais um pouquinho, nos encontramos de novo e conversamos sobre as questões da paróquia, sobre as dificuldades que nós temos aqui em São José, não no PSDB, mas na política de uma maneira geral. Porque todos os partidos têm problemas, em todos os municípios existem problemas, e obviamente que a gente deve analisar a conjuntura para poder tomar a decisão certa. Depois eu me encontrei com o Théo até em restaurante, em lanchonete, em cafeteria, e fui mantendo diálogos com ele que foi meu eleitor na última eleição, merecia essa minha atenção, e aí obviamente eu comecei a consultar. Consultei o Zé Natal, consultei o Gervásio, consultei outras lideranças aqui de São José para saber como é que o nome dele seria aceito, e não só o dele, como também os das outras lideranças que com ele viriam para o partido. E cada vez que um me dizia que a vinda do Telmo seria bem-vinda, eu ligava para ele. Era mais um motivo para eu continuar bajulando ele, continuar trabalhando ele, continuar animando ele para uma missão. Não a missão de ser tucano apenas, não a missão de apenas integrar o PSDB, mas para ele vir para o partido e dar mais uma contribuição para a política do município e para o futuro de São José. Uma oportunidade que eu considero ser necessária para a biografia dele, porque ele já é o vice-prefeito e poderia ter sido um vice-prefeito de grande expressão, de muitas realizações, de grande liderança, se não tivesse sido tolhido, se não tivesse sido colocado numa condição menor do que a do cargo que ele conquistou e que com justiça o povo lhe conferiu. Essa é a grande realidade e a grande verdade. O Telmo Vieira tem a ver essa oportunidade para fazer mais, para fazer melhor. E ele, com toda a humildade, com muito companheirismo, com muito senso de responsabilidade, acabou me dizendo um dia: muito bem, então vamos seguir em frente e vamos para mais uma jornada. É claro que aqui em São José ele não é o único líder que nós temos no nosso partido. Nós temos duas grandes lideranças, como o deputado Zé Natal, como o deputado Gervásio, entre outros. Então ele não veio para cá para ser o primeiro, nem o preferencial, veio para ser mais um. Veio para ser mais um que, obviamente, tem condições tanto quanto os outros para ser o primeiro. A política vai determinar isso. O tempo vai nos orientar para isso. Aqui em São José nós estamos vivendo esse momento mágico, esse momento de alegria, esse momento importante hoje aqui, com a presença de todos vocês. Mas nós já vivemos esse momento há poucos dias lá na Palhoça com a filiação do Ivon, que obviamente veio para o nosso partido como candidato que foi da outra eleição, não vitorioso, mas agora já com todas as indicações de simpatia, de apoio, de aplauso e de torcida que são necessários para uma eleição. Viemos de um outro evento no qual nós comemoramos a vida do João Batista em Florianópolis. Um evento importante que, como já foi dito aqui, inclusive contou com a presença do nosso presidente nacional. O João Batista, que já está articulando, está trabalhando em Florianópolis para fazer o partido maior. Há poucos dias tivemos também uma
grata satisfação em ver lá em Águas Mornas também se filiar ao nosso partido uma importante liderança. E aí quando a gente começa a ver que na Grande Florianópolis, na Palhoça, em São José, em Águas Mornas, em Santo Amaro, aqui, em Biguaçu já temos o vice, o PSDB, São Pedro teremos candidato. Quando a gente vê que o PSDB vai estar presente nesta eleição, eu posso dizer, Beto Martins, talvez esta vá ser a eleição com a maior expressão do PSDB em termos de eleição municipal para prefeito e para vereador. Podem ter certeza. Se num outro momento o partido viveu aquela emoção, aquela alegria, aquela felicidade de ter o candidato a prefeito de Florianópolis, isso significava tudo na Grande Florianópolis, agora vai ser diferente. Agora nós vamos ter em todos os municípios e também em Florianópolis. Isso é um avanço. É um avanço que se faz necessário num partido que tem o governo de 8 estados brasileiros. Nós governamos 8 estados. Nestes 8 estados vivem 100 milhões de brasileiros. Portanto, neste contexto de grandiosidade, é preciso mencionar, não tem denúncia de corrupção, não tem denúncia de desmando, não é preciso fazer faxina nenhuma, porque ninguém fez sujeira. Só se faz faxina onde se fez sujeira, onde não tem sujeira não precisa de faxina. E eu posso lhe dizer que o PSDB está hoje consagrado, como aqui disse o Jorginho Melo, como um partido que tem sim um projeto. Nós vamos ter candidato à presidência da República na próxima eleição e preste atenção, vamos ter candidato a governador em todos os estados brasileiros, sem exceção. Não vamos cometer o erro da última eleição, onde tínhamos o melhor candidato, o mais preparado, aquele com a melhor biografia, o José Serra, e o partido infelizmente não tinha candidato nem a governador, nem a vice e nem a senador na Bahia. Não tinha candidato a governador, nem a vice e nem a senador no Rio de Janeiro. Não tinha candidato a governador, a vice e a senador no Pernambuco. Estados importantes. E por isso nos faltaram 12 milhões de votos. Porque vocês sabem que para ganhar de alguém que nos derrota por 12 mil, bastava ter 6 milhões e 1. E 6 milhões e 1 nós teríamos nesses estados aos quais me referi, só para dar um exemplo. Então o partido, eu pertenço à Executiva Nacional, o partido está com foco, vai trabalhar para chegar lá com candidaturas em todos os estados, vai trabalhar para chegar lá com o melhor time de candidatos a deputado federal, a senador em todos os estados, mas para chegar em 2014, com essa condição, nós temos que vencer 2012. E vamos vencer em Santa Catarina, porque nós temos excelentes prefeitos em nosso estado. Para dizer apenas 2, não precisamos ir longe, basta dizer o nome do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e o prefeito de Xanxerê, o Bruno Bortoluz, que fazem administrações excepcionais, que podem e merecem ser aplaudidas toda vez pela população. Como é que é? Ah, o Beto em Imbituba, evidente, eu não citei o Beto em Imbituba porque dele eu vou falar outra coisa. Dele, aqui é o presidente. Dele eu vou falar outra coisa, mas tenho certeza do seguinte, as administrações municipais, tanto do Bruno quanto do Clésio, que são de primeiro mandato, são administrações exemplares, assim como temos administrações pelo Brasil afora, que são show e de exemplo, de realização, de comemoração. Aqui no estado, o nosso partido PSDB, como todos sabem, viveu disputas, viveu momentos difíceis. Eu mesmo posso lhe dizer, e digo isso sem nenhuma preocupação, sem nenhum constrangimento. Quando alguém olhava para mim, eu já secretário da Educação, e via que ali estava um homem que já tinha sido vice-governador, já tinha sido deputado federal, já tinha sido deputado estadual e não tinha sido eleito deputado federal porque lhe faltaram 593 votos, ninguém imaginaria que este mesmo cidadão se tornaria senador da República na eleição seguinte, viu, Gervásio? Nunca foi ruim ser suplente a partir da história do Paulo Bauer, pode ficar tranquilo. Para todos tem um lugar, desde que surja uma oportunidade,
desde que alguém produza a unidade. E quem buscou a oportunidade, quem produziu a unidade no nosso partido foi esse cidadão aqui, Beto Martins, no dia em que decidiu reunir menos gente do que temos aqui hoje, né, Venzon? Menos gente. Estava lá o Gervásio, estava o Jorginho Melo e mais alguns, o Natal também, não era mais do que 15 ou 20 pessoas. E lá nós decidimos o futuro do partido em Santa Catarina. Lá nós decidimos a candidatura a senador do nosso partido. Lá nós decidimos a vitória que o Raimundo Colombo nos deve e que ainda vai ter que nos pagar, porque ele venceu no primeiro turno, porque nós fomos ao lado dele. Eu lhe digo, viu, Thelma? Não é nos grandes eventos que a gente constrói a possibilidade da vitória. É nas pequenas e bem-sucedidas decisões. Esta modesta pequena decisão de filiação partidária, de volta ao ninho, aqui na sua cidade, em São José, você marque no seu coração. É o começo de uma história que todos nós vamos comemorar em multidão, em São José, para mostrar para toda Santa Catarina, para mostrar para o PSDB nacional que nós temos efetivamente gente de qualidade, que quer o bem do povo, que trabalha pelo futuro e para os menos favorecidos. Gente como o Thelmo Vieira. Seja bem-vindo, parabéns, sucesso! É lógico que antes de passar a palavra ao nosso grande Thelmo Vieira, não precisa mais falar a respeito dele, primeiro vai ter que assinar a ficha, né, Beto? Depois nós vamos dar a palavra para ele. Recebeu uma recomendação que só fala depois de assinar a ficha. Então convidamos o nosso amigo Thelmo, exatamente, para a assinatura da sua ficha aqui. Vamos lá, precisa essa assinatura. Ali, acompanhando. Aê, parabéns! Faz um deconto agora. Deconto agora, isso. Volta para o futuro. De volta para o futuro, ele vai contar isso. Não? Mais uma? Mais uma? Capricha. Agora vamos bater palma, gente.